E aí, gente? Olha, mais um papo reto com um cara extraordinário. Cara, pensa num empreendedor. O cara fundou uma rede, se transformou, o cara consegue empreender nos negócios de franquia, tem sucesso nessa área, é um dos players que mais se destaca na área de franquia, na área de divulgação de negócio, de geração de oportunidade, porque quando você é um franqueador, quando você cria uma franquia, você dá oportunidade para que outras pessoas façam aquilo que você já fez e já está pronto. Aliás, hoje o modelo para você empreender, quando se fala de franquia, é uma forma de você sair um passo à frente daquilo que você faz, porque está pronto. Você pagou uma taxa, mas você já tem um negócio andando, você não precisa nem reinventar a roda já está virando. É só você aprimorar ela e seguir lá os processos e se tornar um empreendedor. Então esse é o cara que nós vamos bater um papo hoje, é um dos improváveis como você, como eu, improvável. De onde ele veio? Que tipo de situação ele teve? Que tipo de estrutura ele teve na infância dele? Como é que ele conseguiu dar os primeiros passos? Como é que ele conseguiu se formar na primeira fase? Gente, ele vai contar um pouquinho para vocês. E como é que depois, além de ser empreendedor numa área de franquia, esse cara ainda consegue ir para essa coisa da tecnologia, do high-tech, a coisa de, cara, gerar ferramenta, oportunidade e continuar fomentando o mercado de geração de oportunidade que é o trabalho. Então, isso são heróis brasileiros, são empreendedores. Então, esse nosso bate-papo aqui, hoje, falando desse nosso grande time aqui, dos improváveis, está o Rafael. Rafael é uma dessas figuras que faz diferença, que impacta e soma na vida desse país que dá certo. Então tem o cara que veio lá do Nordeste, o outro que veio do Sul, o outro que veio do Sudeste. E esse cara veio do Sul. Pensa num gaúcho popeira. Cara, mas que tem um propósito, que é o mesmo propósito dos outros, do time que nós unimos, que é a Roseli, que é uma grande mulher. Esse pessoal da Editora Gente é extraordinário, conseguiu unir esse time totalmente diferente, diversidade, não tem dois iguais. E o Rafael tem uma história que vocês vão achar interessante, porque muitos de vocês têm essa história. Eu vivi num ambiente que tinha muitas coisas parecidas com a história dele, mas só tem a história dele nesse conjunto. A Roseli selecionou tão bem que não tem duas histórias iguais. São protagonistas em situações totalmente diferentes, vitoriosos, mas todos eles saíram de situações de improvável. Tipo assim, tinha tudo para ser nada e se tornarem alguém que cresceu a ponto de servir o próximo. E esse livro foi feito para isso. Os Improváveis foram feitos, é um conjunto de informação, de conhecimento, de vida, de pessoas que vieram aqui agora abrir o livro. Quer dizer, abrir o coração e entregar para vocês o histórico, a história de cada um, de vida real, falando com emoção, falando espontaneamente, falando naquilo que sente, aquilo que passou, para você entender o seguinte: você é improvável, agora você transforma isso no que você quiser. E aqui tem um cara que eu admiro, Rafael, que transformou a história dele em alguma coisa tão importante, que colocou dentro desse grupo, dentro desse time nosso de improvável, para poder servir você. Improváveis. Conteúdos de um livro inesquecível, imortal, feito para você. Agora eu não vou apresentar o Rafael, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, cara, de onde ele veio. Eu prefiro que ele faça isso, porque nada como ficar original. Um papo reto, sem essa coisa do roteiro, da vida real, para você entender que se é possível para nós, é possível para você. Prazer de apresentar para vocês o grande Rafa. Rafa! Tamo junto, cidadão! Tamo junto. Rafa, conta aqui. Quem é você? Tá fazendo o que aqui? E o que te motivou a vir para dentro desse grupo para compartilhar essa história sensacional? Conta um pouquinho da sua história, principalmente de onde você veio, como é que é a família, como é que é a base, qual é a relação com os pais, com a mãe, como é que você conseguiu fazer a sua primeira infância e como é que você se tornou em quem é uma consequência. Mas eu quero saber da base da consequência. Como é que, da base, da origem disso, né? Como é que começa tudo isso? Bom, Geraldo, antes de mais nada, eu quero te agradecer muito pelo convite que tu fez para eu participar aqui do podcast Os Improváveis, que é um projeto belíssimo, que você está à frente disso. Então, assim como você, nós e os outros autores, temos, acho que, histórias riquíssimas para colocar no livro e compartilhar para que as pessoas se inspirem. Você já escreveu alguma vez alguma coisa? Já pensou em escrever? Já tinha livro? Geraldo, eu já tenho um livro, eu lancei agora no dia 10. Você trouxe o livro? Eu trouxe o livro para te dar de presente. Cadê o livro? Daqui, vamos de... A cara... Tem história. Sim, aí. Tem história. Então, assim, o que eu faço aqui hoje, né?
A minha história de vida, eu Tá tenho... aqui não, é jogo aberto, não tem, é vida real. Gente, essa pessoa aqui que apareceu aqui é a pessoa que cuida dele, tá? Alguém precisa ser cuidado. Olha que legal, cara. O dever... eu acabei de falar de cuidar, ó. O dever Então. de cuidar. Então, Sensacional. Fala um pouquinho disso aqui. Como é que chegou nisso aqui? Antes de você contar a sua história. bom, Geraldo, então assim, ó, eu escrevi esse livro porque isso foi até um incentivo da minha rede de franquias que falou assim, Rafael, acho que tem uma história muito bacana que merece um livro. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a editora Gente, porque me recomendaram algumas editoras. E falaram assim, a editora Gente, ela tem muito a ver com a tua história, porque é uma editora humanizada. É mesmo. E como a minha história, ela é uma história de cuidado humanizado, então era melhor a editora Gente. Entrei em contato, conversei com a Roseli Boschini, e aí eu fui aprovado para divulgar essa história, essa missão de vida que eu tenho. E o livro, que a própria Roseli me ajudou a estruturar toda a história do livro. Então ela falou assim, Rafael, o teu livro ele tem uma missão, né? É um movimento. Por quê? Por que eu chamo o dever de cuidar? Porque, assim, infelizmente, hoje, tem muitas famílias e filhos que não têm o conhecimento jurídico e prático. E não é só uma questão de dever moral, de responsabilidade. Isso também é jurídico. Então, o dever de cuidar não é uma escolha, ela é uma obrigação jurídica. E tem muitos filhos que infelizmente, não sabem disso e não dão assistência devida aos pais, eles são omissos ou eles abandonam. Por isso que é muito importante a parte jurídica, porque isso protege, e não só os pais que protegem o jurídico, protege até os outros irmãos que estão. Se responsabilizamos, tem aqueles omissos. Tipo, você falou dever de cuidar. Todo mundo fala que o dever de cuidar é da mãe e do pai. Não, do filho também. Porque a ordem se... Como é que foi o seu caso, por exemplo, lá atrás? Como é que você foi cuidado? Então, olha só, a minha empresa que eu fundei e que que tem a ver com essa história de Os Improváveis. Já adianta para o povo. O nome da empresa e como é que acha essa empresa no arroba. Tá certo. Então, assim, o nome da minha empresa é Padrão Enfermagem. Então, nós somos uma rede de franquias hoje com 42 unidades no Brasil. Olha, gente, rede de franquia com 42 unidades, que uma, de repente, pode ser o seu novo negócio. Anota o arroba. Fala o arroba. É arroba Padrão Enfermagem Brasil. E também é o mesmo mesmo domínio para encontrar o site da empresa, Padrão Enfermagem Brasil. Padrão Enfermagem Brasil. Anota isso e pesquise, porque a hora que você conhecer o Rafael, você vai ver que, cara, não importa o tamanho do CNPJ, tem uma pessoa muito maior por trás de cada CNPJ. Aí você vai ver o tamanho do Rafael, vai conhecer a história do Rafael, e você, quando você tiver que pesquisar, participar ou ter uma franquia dessa, você vai saber a origem. Porque a origem é o DNA, é o CPF de quem fundou, a cultura de quem fundou. É dali que você sente segurança ou não quando você vai entrar no negócio. Pesquise de onde é que veio, quem são as pessoas. Cara, não é um fundo, não. Então de quem que é o fundo? Não, é um investidor. Quem é o investidor? É dali que você tem sensação de segurança e de onde você está entrando. Por isso que eu achei importante, porque assim, as pessoas precisam saber não só que o negócio existe, mas quem é que criou isso? Quem está por trás de cada negócio? Então, por isso que eu achei importante você dar o arroba para a pessoa já ir pesquisando quem é você. Bora lá. Então, Geraldo, voltando então à minha história, né? Acho que eu já me apresentei, Rafael Chinoff. Pode ficar à vontade. Rafael Chinoff, pode se apresentar. Rafael. O meu nome então é Rafael Chinoff, tenho 52 anos, sou solteiro, não tenho filhos e sou natural de Porto Alegre. Então, sou gaúcho de Porto Alegre. Então, assim, eu também estou aqui hoje, eu até quero agradecer a minha sócia Roberta, porque a gente tem que ter aquelas pessoas importantes para te dar apoio. E eu só estou aqui hoje porque a Roberta me deu apoio. Porque quando nós estávamos lá na última imersão da editora Gente, sim, aí a Roseli falou assim, olha, nós temos um projeto que quem vai estar à frente é o Geraldo Rufino e vai chamar Os Improváveis. Quem acha que a sua história é uma história de improvável, faça o cadastro aqui conosco para a gente fazer a análise. Aí a minha sócia, que chama-se Roberta, falou assim, Rafael, tu é improvável, te cadastra. Sensacional. É legal, ela que me deu esse apoio, então eu estou aqui também graças ao apoio dela. Ninguém faz nada sozinho.
Cara, nós precisamos do outro. Olha que legal, você tem uma sócia. Eu acho sensacional quando alguém está em algum lugar e fala bem da sócia, do sócio. Cara, isso é uma irmandade, isso é uma coisa de afinidade, é isso que faz as coisas pararem em pé. Não, é verdade. E assim, eu acredito muito em destino, eu não acredito em coincidência. Eu já tive alguns outros sócios antes da Roberta, só que eles vieram para algum propósito e saíram, cumpriram a missão dele. Só que há um desgaste também, a gente tem esses desgastes com sócios. As pessoas são diferentes. Aí eu me lembro que eu converso muito com a minha intuição e com Deus. Eu até falei assim, olha, se eu tiver um próximo sócio, tem que ser igualzinho a mim, tem que estar pronto. Aí, o que acontece? Posso cortar um pouquinho? Gente, grava isso. Você viu que ele falou quem é que ele consulta? Quem é um dos mentores dele? Deus. Isso é sensacional. A hora que você tiver uma dúvida, faça o que o Rafael faz. Conversa com Deus. Você viu que interessante? É muito importante. O cara é empreendedor, já está grande, já mexe com tecnologia, mas o consultor número 1 dele é Deus. Olha isso. E legal assim, eu sempre converso com Deus e Deus dá a resposta, não é falando. Ele vai mostrar alguém falando e te dando a solução. E como eu pertenço hoje a um ecossistema de franqueadores, um desses empresários falou assim, olha, hoje eu tenho um sócio que eu convidei, ele é um franqueado da rede de franquias, e aí eu convidei porque ele estava pronto, eu precisava de alguém forte que nem ele. Eu peguei, nossa, é uma boa dica, eu vou ver na rede de franquias quem que é o franqueado de destaque. E era a Roberta. Então ela entrou para a rede de franquias, isso há 12 anos atrás, tivemos sempre ótimo relacionamento, ela sempre teve. Quanto tempo? Há 12 anos atrás. Quanto tempo tem a sua rede? A minha empresa tem 18 anos. Gente, olha quanta coisa vai estar na parte... Neste livro e nos Improváveis, que é quando ele joga isso na mesa para que você use isso como exemplo, para que você seguir e descobre a força do improvável que está em você. Hoje é moda esse negócio de franquia, mas a dele tem 18 anos. Gente, naquela época era muito relativo esse negócio de franquear. São 18 anos. Cara, então você não está caindo de paraquedas, não é ele não caiu de paraquedas. Tem uma história, quando você vai buscar esse tipo de parceria, você tem solidez e tem sociedade estável. Você estava falando da sócia. Eu achei interessante o jeito que você coloca o nós. Uhum. Você foi buscar alguém para ser nós e não para ser você. Não tem o ego, visão ampliada, quando você entende que você se completa. Um sócio não deu certo, você ajusta com o outro, porque as pessoas são diferentes. Até que, por isso eu estou comentando isso, para as pessoas entenderem que o objetivo dos Improváveis, desse livro, é levar para as pessoas conhecimento para você copiar. A história dele, você vai vendo ponto a ponto, tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta coisa no espiritual que ele acabou de falar, tem na consideração, que é o respeito da convivência com o sócio, o carinho, o reconhecimento da dica que a sócia deu para que ele esteja dentro, motivando ele a colocar no papel a história dele. Então, ou seja, ele está aqui, mas ela está lá. Alguém está administrando, parceria, gente, ninguém faz nada sozinho. Então, você vê, um pouquinho, mal começamos a conversar, eu já estou pensando aqui, o que eu estou aprendendo com isso. Então, com certeza, se você prestar atenção, você vai ver quem é o cidadão, quem é a pessoa. Porque depois, na hora que você for conhecer os negócios dele, você vai dizer, eu queria estar perto. Por quê? Porque do lado desse negócio, na frente desse negócio, tem pessoas. E aí, Geraldo, aí é uma coisa tão incrível, eu não acredito em coincidência, acredito realmente que quando a gente fala com Deus, Deus vai te mostrando insights, respostas, então eu estou sempre atento a isso. Aí foi quando um dos associados, né, nesse grupo falou assim, olha, eu consegui fazer dentro da própria rede de franquias, eu convidei um franqueado de destaque para ele vir para a gestão da minha rede. Falei, eu vou ver se isso funciona na minha empresa. Aí foi onde eu encontrei a Roberta. E lembra que eu te falei assim, eu quero alguém pronto como se fosse eu. Olha uma coincidência tão incrível que tu não vai acreditar. Tu acredita que ela faz no mesmo dia aniversário que eu? Eu faço dia 28 de janeiro. Eu fui olhar, ela faz dia 28 de janeiro. Falei, como assim? Olha só, é fantástico. Não é coincidência, é deucidência. A gente tem uma sintonia tão grande assim, a gente tem o mesmo perfil empreendedor, ela complementa em muitas coisas. Então, hoje eu sou muito da parte estratégica, ela é mais da parte de executiva. Ela executa, sabe? Então, a gente faz uma ótima de uma parceria. Então, isso fortaleceu, porque ela vem de uma grande referência
da rede de franquia. Então, os franqueados gostam muito porque ela está junto Presente. com quem iniciou a franquia, né? O sistema de Tá, franquias. DNA, sequência do DNA. Exatamente. Mas volta lá atrás. Como Vamos é que voltar lá. você, Rafael, pequenininho lá atrás, ia para onde? Saiu de onde e ia para onde? Então, assim, ó, eu vou te contar também um pouco como é que a Padrão Enfermagem aconteceu para mim. Porque eu acho também que é uma coisa de destino. Não, mas eu quero que você volta lá atrás. É lá atrás. É lá atrás? Começa lá atrás, é isso aí. Como é que ela aconteceu para mim, Geraldo? Sabe que lá no sul do Brasil, o frio lá, ele é forte. Sim. E é muito úmido. Então lá é muito comum que as crianças tenham os problemas respiratórios. Eu fui um deles, uma dessas crianças. Eu, aos 6 meses, eu tive bronquiolite, que é uma doença respiratória muito séria, só que no meu caso agravou. E aí, eu até conto nos meus livros, né? Agravou, então eu fui parar na UTI e eu tive uma parada respiratória de 3 minutos. Né? E aí, olha a Quantos coisa... minutos? 3? 3 minutos, uma parada cardiorrespiratória. Se diz uma parada cardiorrespiratória. E o que é incrível? A minha mãe, ela era auxiliar de limpeza daquele hospital. E aí ela acompanhou... Auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza. E aí ela acompanhou, até ela fala para mim, né? Que ela estava vendo através do vidro da UTI a enfermagem se mobilizando para me ressuscitar. Então imagina o trauma que ela não ficou, que ela viu, eu perdi o meu filho. Né? E aí foi assim, Geraldo, foi a partir daí... Você tinha 2 anos? Não, 6 meses. 6 meses? 6 meses. Eu tinha 6 meses, então, aí eu fui ressuscitado. E aí, graças à enfermagem, que a minha mãe viu a importância do conhecimento na prática, que o hospital lá, eles deram para os auxiliares de limpeza um curso gratuito que antigamente chamava-se atendente de enfermagem, que hoje é o técnico de enfermagem. Aí a minha mãe aproveitou para fazer, para poder cuidar de mim. Por quê? Porque quando ela ia para o trabalho, ficava uma vizinha cuidando. Só que essa vizinha não tinha preparo nenhum. Esse é o grande problema. Né? Não basta ter boa intenção e ser de confiança. Sem preparo para o cuidado, pode ser fatal. Em qualquer atividade. Foi o que aconteceu comigo, né? E aí, então, eu me lembro da minha mãe, desde sempre fazendo plantão enquanto auxiliar de enfermagem. Então, a minha infância foi assim, acompanhando a minha mãe, ela fazendo escala de atendimento 12/36 em UTI. Nossa. Então, era sempre noite que ela fazia. Então, aí a minha mãe ficava uma noite sim, uma noite não em casa, né? Então, foi nesse ambiente. Então, vamos dizer assim, o dever de cuidar. O meu pai, o que acontece? Eles separaram quando eu tinha 3 anos. Então, era eu, a minha irmã e a minha mãe. E o meu pai, ele constituiu uma outra família. Mais velha ou mais nova? 2 anos mais velha. E o que acontece? Aí era a minha mãe e nós dois. E a minha mãe tinha que se virar, muitas vezes, para deixar nós com alguém para que ela pudesse fazer plantão. Então, aí ficava aquela coisa dos tios, a família tentando, mas nem sempre dava. E uma coisa que é incrível, quando não dava para alguém ficar conosco, tinha vezes que eu ia pro hospital ficar lá com ela, que eu não sei como é que ela que conseguiu, mas ela falava com a enfermeira, a chefe, eu ficava no quarto de funcionários, dormindo, para ela poder fazer plantão. Olha só como a gente, sei que quando a gente quer dar um jeito, a gente consegue, né? E ela deu um jeito de continuar o trabalho dela. Então, eu me lembro, eu tenho até um caso bem interessante. Eu me lembro que numa dessas vezes que eu estava lá no hospital, eu estava dormindo lá no quarto de funcionários, aí minha mãe me chama. Ela fala assim, Rafa, vem cá que eu quero que tu conheça um menino que deu entrada agora na UTI, ele foi atropelado, e então ele está chorando muito porque ele quer a mãe dele, não consegue, e aí eu acho que se tu for lá conversar com ele, tu vai acalmar. E realmente aí eu fui lá para a UTI. Quantos anos tinha? Eu tinha 7 anos, olha só. Aí eu fui lá para a UTI, aí estava esse menino chorando. Quando ele me olhou, ele não acreditou que tinha uma criança. Aí a minha mãe falou assim, olha, esse aqui é meu filho, esse aqui é o Rafael. Não me lembro o nome do menino. Mas aí na hora ele parou de chorar porque ele estava todo enfaixado, ele estava com ataduras e enfim. Aí a minha mãe, ela começou a explicar para ele, olha, Rafael, a tua mãe teve que fazer isso, teve que aplicar isso. E aí ela começou a explicar isso para esse menino e o menino começou a interagir. Aí começava assim, foi aqui, ó, foi... E tu vê que isso meio assim que deu um alívio para aquela criança. E eu comecei a interagir com isso, né? Então isso é um dos
é uma das questões que aconteceram com a minha vida, que é envolvido também com o serviço de enfermagem. E aí você continuou, você estudava, sua mãe continuou trabalhando, seu pai já estava noutra área? O meu pai, eles se separaram, eu tinha 3 anos, mas ele ele constituiu uma outra família, mas ele nunca foi um pai ausente. Eu sempre tive uma grande admiração pelo meu pai. Ele sempre foi um paizão. Sabe que tu me lembra, assim, o meu pai? Sabe aquela coisa que legal. do pai amoroso, o pai que dá conselho? Então eu percebo o meu pai muito em ti também. Não. E aí ele sempre me deu muitos conselhos. Até porque a minha mãe tinha muito domínio sobre mim. E ele falava assim, meu filho, saia debaixo da saia da tua mãe, porque tu precisa te fortalecer. Ele observava que a minha mãe me enfraquecia, né? E aí, claro, porque assim, é uma questão de mãe também de proteger, que ela teve trauma porque eu quase morri, entendeu? Então, ela achava que eu era muito frágil. Na realidade, é uma fraqueza da insegurança dela mesma. Sim, da insegurança dela. Então, ela achava que eu era muito frágil, né? E aí, então, só que isso me causou um prejuízo de início, mas depois eu soube como eu contornar essa situação. Mas aí foi assim, só que o meu pai, ele era bancário. Naquela época, ele era concursado, e eu gostava muito desse trabalho dele, que era administrativo e financeiro. Eu ia até a agência lá para dar um oi pro meu pai, que era o momento que eu conseguia vê-lo também, ou nos finais de semana. Então, a minha veia, ela sempre foi mais pro empreendedorismo e para a administração, né? E a minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade de enfermagem, uma graduação. Por quê? Porque ela não fez, e ela sempre quis que eu fizesse uma faculdade de medicina ou de enfermeiro, porque ela falava assim, meu filho, eu gosto muito do enfermeiro padrão, a enfermeira padrão que tem lá, então para ela isso era uma questão de pessoa com profissão forte, né? E aí eu falei para minha mãe, olha mãe, eu não tenho essa veia pro cuidado, mas eu tenho para administração. Aí eu escolhi fazer a faculdade de administração de empresas. Só que para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu nunca tive... Quem te dava faculdade, o pai ou a mãe? Quem conseguia ajudar você? É isso que eu ia te falar. Eu não tive nem pai trocínio, nem mãe trocínio. Mas eu consegui fazer. Eu levei 8 anos para concluir, que o correto seriam 4 anos, até porque eu tinha um trabalho que me dava um dinheiro para eu investir em poucas cadeiras. Só que eu insisti, falei assim, eu preciso ter uma graduação, até para o meu futuro, para caso eu queira concorrer a um cargo melhor dentro da empresa. Então, você estudando, tendo graduação, te garante muito mais oportunidades, né? Sim, então eu sabia disso, né? Eu sempre fui muito consciente disso. A gente não ganha as coisas quando a gente pede, a gente conquista, né? Sim. Só que para eu conquistar, eu tenho que ter preparo para conquistar. Ninguém consegue, talvez conquiste, mas não consegue se manter porque não tem preparo. Então, foi para mim, foi bem difícil. Eu consegui concluir a faculdade com 31 anos, para te dar uma ideia. Mas eu investi em mim, sabe? Eu não esperei ninguém investir. Eu dei um jeito de investir em mim, e aí eu consegui. Invista em você. Esse é outro exemplo que eu queria que vocês gravassem. Você vê, ele não tem patrocínio, nem mãe trocínio. Nem mãe trocínio, nem pai trocínio. Ele tem ele. E ele decidiu investir nele. Ele não conseguia fazer uma faculdade em 4, então ele fez em 8. Cara, olha isso. Você pode ser protagonista. Cara, é claro que é improvável. Cara, quase que ele vai embora com 6 meses. Quase não, ele foi embora. Trouxeram ele de volta. Olha como Deus é bom. Por que você acha que ele tem tanta fé em Deus? Então Deus deu uma segunda chance para ele, porque com 6 meses ele já foi embora. E aí, com 3, pai para um lado, mãe para o outro. A tendência é o cara pirar e não ter estrutura emocional também, fazer merda. Tipo assim, começa a se perder, começa a andar com um menino que tem a cabeça virada, porque ele é uma criança. A mãe trabalha full time o tempo todo, e ele fica sob os cuidados de uma outra pessoa, o que também tem chance dele desviar, e não aconteceu. Então, cara, por quê? Porque ele investiu nele. Ele não investiu nele só para estudar, tá? Ele já começava a acreditar e fazer por ele. Eu queria que vocês copiassem isso. Porque, gente, esse é o simples. Isso é a possibilidade que todos nós temos. Isso é a raiz do improvável. Então,
O Rafael é improvável na origem, na essência. Improvável, improvável. Porque assim, olha a história dele. Qual a chance que ele teria de estar aqui hoje? Então, prossiga, Rafa. Então, Geraldo, aí eu levei 8 anos, porque eu tinha que ter o meu salário para pagar meu custo de vida e meu aluguel e pagar algumas cadeiras. Ok, concluí a faculdade. E aí, depois que eu concluí a faculdade, a gente tem aquele sonho. Eu não investi para ficar com o canudo debaixo do braço e continuar vendedor, né? Só que a minha ideia não era ser um empreendedor. Eu nunca tive... Porque a sua profissão, o trabalho era de vendedor. Era de vendedor. O que você Vendedor vendia? de loja. Ah, tá. Eu tive um emprego nas lojas Renner durante 8 anos, Ah, lá em Porto Alegre. Então, foi esse salário que me deu a oportunidade de eu poder investir em você. em mim, né? E aí foi onde eu investi numa faculdade. E só que depois que eu consegui o diploma, eu não queria continuar na mesma função, eu queria ter outras oportunidades. Só que eu nunca tinha fez pensado... administração. Administração de empresa. Só que eu nunca tinha pensado em ser empresário ou empreendedor. Eu queria ser um administrador de qualquer outra empresa. Aí eu mandei vários currículos para fazer teste para trainee também, até porque eu não tinha experiência. Só que aí eu não queria mais continuar naquela empresa que eu não ia ter aonde crescer mais. O que eu fiz? Eu consegui sair da empresa achando que eu fosse encontrar uma porta aberta muito rápido, ter a colocação muito rápido, né? E não, e aí eu levei 2 anos tentando alguma coisa na administração. O que eu encontrava muito fácil era vendas. E não era o que eu queria na administração. Então, fiquei 2 anos com aquele dinheiro que eu tinha da rescisão do contrato de trabalho, tentando me manter, e não encontrava. Aí é uma coisa tão interessante, a gente tem muito medo de investir quando a gente tem o que perder. Aí depois que eu perdi toda a rescisão, não tinha mais o que perder, eu não tive mais medo. E aí, assim, ó, esses 2 anos passaram, e aí eu tenho um conhecido que me falou assim: Rafael, tu nunca pensou em empreender? Tu nunca pensou em investir em alguma coisa? Aí eu falei: mas em que se eu não tenho dinheiro, não tenho sócio? Eu tenho que me planejar, né? E eu venho de uma cultura geral do CLT, nunca ninguém foi empreendedor, nunca ninguém me incentivou para isso. E aí a minha mãe, na época, lá em 2004, então, ela fazia já plantão particular para as famílias, porque ela já era aposentada, só que para não ficar em casa, ela começou a oferecer o serviço de forma particular. Aí eu vi como é que ela estava fazendo, como é que ela oferecia. E uma das formas que ela captava esse cliente era fazendo um anúncio num jornal local em Porto Alegre, chamado Zero Hora, que é muito forte, a Zero Hora, no nosso estado, e tinha um caderno lá de empregos e tinha seção enfermagem. Aí ela fazia lá, eu falei: olha, ela é esperta, então ela captava alguns clientes, alguns indicavam ela, e ela não tinha braço para atender todos os clientes. O que ela fazia? Ela tinha que indicar colegas que ela conhecia para esses clientes. E eu pensava assim: olha, existe um nicho de mercado aqui que não está sendo explorado, né? E aí eu comecei a me aprofundar no que a minha mãe fazia. Eu achava até então que era home care. Já ouviu falar da expressão Sim, home care? sim. Só que o profissional, quando ele presta serviço, ele não faz home care. O profissional, ele faz assistência em cuidados. Porque home care, ele é uma estrutura hospitalar para montar em casa. E isso que é o home care. E o home care é oferecido através de plano de saúde. Só que para ter esse home care, o paciente tem que atender a alguns critérios. Um deles tem que ser um paciente com quadro clínico de alta complexidade e tem que ter indicação para internação em domicílio. Se não atende, não adianta ter plano de saúde, porque o home care não vai, esse paciente não vai ter o home care. Quando ele não tem o home care, que começa o dilema. Bom, a família não tem home care, como é que ela vai resolver essa questão? Aí ela vai ter que buscar essa mão de obra através da indicação. Aí ela começa a pedir indicação, sei lá, para um amigo, para um vizinho, para o médico que atende. Só que a indicação ela leva para a informalidade. E a informalidade, quem entra nisso, não sabe do problema que tem a informalidade. As pessoas elas têm que entender que elas começam a se tornar vítimas da informalidade. E aí eu ficava muito incomodado, porque assim, por que tem essa informalidade? Então a minha mãe fazia parte dessa informalidade, ela prestava serviço de forma particular e autônoma. Só que entender o que é um trabalho autônomo e o que caracteriza vínculo de emprego, o mercado não sabe.
Ele não sabe. Ele só entende assim, ou é CLT ou é informal. E não. E aí eu sempre tive esse incômodo da informalidade, que eu comecei a pesquisar que projeto que eu posso fazer para formalizar esse mercado da prestação de serviços. E aí, claro, que eu comecei a estudar. E na época, Geraldo, uma outra coisa que eu quero te falar também, por que eu sou improvável. Eu que estava sem dinheiro, depois que eu não tinha mais nada, eu tive que voltar a morar com a minha mãe, porque eu tive que entregar o apartamento que eu morava, porque eu não tinha mais Depois da faculdade? Depois que passaram aqueles dois anos que eu tinha o dinheiro da rescisão, eu não consegui mais manter o meu aluguel. Tá. E aí eu tive que pedir para minha mãe para eu retornar, para ver se tem algum espaço para eu voltar. E lá na época, ela já é casada de novo, então morava ela, o padrasto e o meu irmão, mais novo, 10 anos de diferença. Já do outro pai? Do outro casamento, Do isso. outro casamento. E o meu pai, ele já faleceu, infelizmente, já faz 25 anos, em 99. E aí eu tive que pedir para minha mãe um apoio, para aquele momento até que eu conseguisse emprego. Só que assim, eu tenho um problema muito sério, isso lá na minha família eu falo no livro. O ambiente a minha família, ela é disfuncional. O que é uma família disfuncional? É quando a família, ela não apoia um ao outro, eles têm algum tipo de problema. Esse ambiente que eu tive que pedir acolhimento, eu fui ver que eu tinha que me proteger depois nesse ambiente. De que forma? A minha mãe, eu acredito que ela tenha transtorno de personalidade narcisista. Por que eu acredito nisso? Porque eu nunca entendi por que ela faz muita maldade para os filhos, ela sempre quer diminuir os filhos. Sabe que eu só fui saber disso quando eu fui ano passado num programa do Paulo Vieira, o coaching, né? Meu amigo e irmão. Aí eu fui fazer o método CIS, foram 4 dias aqui em São Paulo. E para mim foi tão fantástico, porque ele me deu uma explicação do que é uma mãe narcisista e filhos também que são assim. E tudo que ele falou, eu falei, nossa, é a minha mãe, tem tudo a ver. Então, para mim, assim, eu consegui ressignificar a minha relação com a minha mãe. Antes eu achava que ela é uma pessoa má. Não, na verdade, ela tem um transtorno que nem ela sabe. Então, o ambiente foi esse. Aí eu voltei para lá, a minha mãe sempre teve esse tipo de característica. E uma outra coisa muito ruim, Geraldo, eu tenho um irmão, esse mais novo, que ele é usuário de drogas pesadas. E ele já era usuário na época. E o padrasto, ele é uma pessoa assim, que para ele poder, para conviver com quem tem esse tipo de transtorno, a pessoa tem que ser submissa. Se tu não for, aí cria caos. Então ele sempre foi para manter o relacionamento com ela. E o meu irmão, naquela época, ele já estava usando drogas tão pesadas que ele começava a roubar a gente dentro de casa. Para sustentar o vício. Para sustentar o vício. Então, assim, havia um problema muito sério ali. Aí imagina, eu com a minha mãe com esse tipo de personalidade, esse meu irmão roubando as coisas e sendo uma ameaça para minha mãe, ele chegou a ameaçar minha mãe de morte, o próprio pai dele. Sabe, a minha mãe teve que abrir um registro de ocorrência para se proteger. Então, olha o ambiente, né? E aí, assim, quando eu fui morar lá com a minha mãe, eu tinha o meu quarto, e aí eu tinha o quê? Um computador, porque eu abri em 2006 a empresa, né? Eu tinha um computador de tubo, internet de escada e uma escrivaninha e a minha cama. E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso abrir uma empresa se eu não tenho sócio, não tenho dinheiro, não tenho nada? Aí eu pensei assim, o que eu posso fazer para iniciar aqui da onde eu estou? Aí eu comecei a pesquisar que tipo de empresa seria essa e se eu poderia iniciar dentro de casa. E tu acredita que eu consegui fazer isso? Que aí eu fui ver qual que era o meu KENAI, que eu poderia atuar, e se podia ser dentro de casa. Aí eu consegui um alvará, inclusive com a prefeitura que aprovou, para eu atuar o operacional dentro de casa. E como é que eu fazia? Então eu tinha que me proteger dentro do quarto de toda aquela situação, porque além de eu não ter o apoio da própria família, eu tinha que me proteger dela. E, assim, e sabe que quando eu tive a ideia de montar, hoje o que eu tenho? Eu tenho uma agência de profissionais da saúde. E aí, então a minha mãe me inspirou para eu montar essa agência. E aí eu pensei, e a minha irmã, essa mais velha, ela é técnica em enfermagem. Aí eu peguei... Seguiu a mãe também. Seguiu a mãe. Acredita que a minha irmã, ela tinha muito ciúmes de mim, porque a minha mãe sempre dava muita atenção para mim, porque eu era muito frágil, então
ela tinha um ranço de mim naquela época. Tu acredita que depois ela teve um filho, o filho dela teve a mesma coisa aos 8 meses. Ele foi internado na UTI, ele foi entubado. Aí que ela passou a entender a minha mãe. Olha só que coisa. E a minha mãe então passou isso 2 vezes, com o filho e com o neto. Caramba! Que coisa incrível isso, né? Então, mas você vê que interessante, né? Você está falando da mãe. Eu tive uma mãe sensacional, uma mentora, tanto que me deixou pronto com 7 anos e meio. Ela foi fisicamente, mas ficou no coração, na mente, imortal. A sua mãe, quando você fala desse transtorno, olha o que é uma mãe. Gente, a mãe dele tem problema de saúde. Você tem um transtorno dele, é problema de saúde. Hoje não se fala muito na mídia, nas redes sociais, sobre saúde mental. Hoje é um grande problema a saúde mental. Esse problema já vem lá de trás, tá? A mãe dele é uma pessoa empreendedora, trabalhadora, cuida dos filhos, faz tudo, mas ela tem problema de saúde mental. É narcisismo. Ela cuida dela. Ela precisa cuidar dela. É assim, uma coisa que só agora o Rafael começou a cair a ficha e entender. Porque o outro filho não teve a força que ele teve, não teve a proteção divina que ele teve, e se deixou levar por causa desse distanciamento, por falta desse apego, desse colar da mãe. Talvez ele tenha tido a fraqueza e foi acabar usando drogas, essas coisas, que é uma coisa muito natural que acontece com qualquer ser humano. Então não julgue. Todos nós temos um processo para passar. E, cara, se você quer buscar o seu propósito, você precisa passar o processo. O Rafael vem passando o processo, por isso que eu falo, o que é improvável? Ele podia ser igual ao irmão dele. Porque assim, a mãe só precisava trabalhar para poder cuidar. Mas eu queria que vocês observassem o seguinte, a mãe dele não conseguiu dar para ele o colo, o carinho, a atenção, todo aquele cuidado, principalmente a presença, porque ela precisava trabalhar. Mas olha que interessante, como mãe é mãe. De onde é que ele copiou a ideia do negócio dele? Do que a mãe fazia. Ele pegou aquilo e aprimorou aquilo. Trouxe com a inteligência dele, com a criatividade dele. Ele transformou o que a mãe dele fazia num negócio gigante e que hoje gera oportunidade para um monte de pessoa formalmente. Sem grana, sem nada. Ele só olhou o que a mãe fazia e ele começou a desenhar alguma coisa na mente dele sobre aquilo. Lá na frente, aquilo ia se tornar um negócio para ele. A mãe dele casou de novo, mas quando ele precisou voltar para casa, para onde é que você volta? Para a mãe. Por que ele não voltou para casa e foi para o pai? Não, você volta para a mãe. E a mãe dele já tinha problema. Porque ela já tinha... Só agora que ele descobriu, mas ela sempre teve problema. Do tal do narcisismo que você fala, né? Assim, ó, eu quero só te falar assim, ó, ela não tem esse diagnóstico. Eu tô falando assim, ó, é o que você entende hoje. Pelo que eu entendo hoje, ela tinha que fazer uma avaliação, inclusive. Então, agora assim, gente, tem um monte de mães assim, tá? Ela vai à luta, ela trabalha, ela busca o resultado. Ele só tá aqui porque ela ia buscar o pão de cada dia. Ele só tá aqui porque ela existiu e ela quis que ele nascesse. Ela que sofreu vendo ele numa UTI. E ela só não conseguia cuidar dele, porque ela precisava buscar o pão para mais um, tem uma irmã. Então, ou seja, e era só ela, o pai foi embora quando ele tinha 3 anos. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, mãe é mãe. É que nem sempre ela consegue entregar para você aquilo que você acha que qualquer mãe faria. Ah, Geraldo, sua mãe é sensacional. Não conseguiu mesmo da minha mãe. Ah, você conseguiu, tá? É que assim, cada uma faz dentro da sua possibilidade, dentro da capacidade que tem, e quando não faz, não sabe nem por que tá fazendo. Nem por que não tá fazendo. Mas ele, presta atenção, ele não teve esse colo de mãe, ele não teve esse apoio, ele podia ser um improvável negativo, ele é um improvável positivo. Ele podia ser um improvável negativo, como o irmão foi, se perdeu. A irmã se encontrou porque ela seguiu a mãe, ela conseguiu cuidar de 2 filhos, casou depois, se perdeu o terceiro filho, porque pelo perfil que ela cuidava dos filhos, o terceiro não conseguiu ter a mesma estrutura. É para vocês entenderem o seguinte, gente, todo mundo tem problema, tá? Então, você pega o Rafael, ele é um improvável raiz, original, tá? Não era para ele ter conseguido todo esse caminho, mas olha o poder que ele tem da mente. Agora tem um detalhe importante. Lá atrás, Deus, ele faltou o oxigênio, Deus deu outro. Ele teve uma segunda chance. Baseado nisso, ele se fortaleceu na fé. E essa fé tem trazido ele dia a dia. Gente, nós somos espirituais, nós somos energia, nós somos seres de luz, nós temos um Deus sobre nós, em nós. O Rafael reconheceu isso, agora olha que interessante. Não é o que a mãe dele
não conseguiu fazer por ele além da possibilidade que ela tinha, ela fez. É o que ele hoje pode fazer pela mãe. Quando se fala de senso de responsabilidade, que ele fala nesse livro, de você ter a responsabilidade de cuidar, não é só do seu filho. O seu filho também, você como filho, tem a mesma responsabilidade, como o Rafael tem, de cuidar. Ele não tem que julgar a mãe dele. É o que ela tinha. Ele tem que cuidar da mãe dele. É isso que você vai ver aqui no livro desse cara. É isso que você vai ver dentro do que esse cara colocou, do que o Rafael colocou de conteúdo positivo dentro dos Improváveis, para você entender que se ele conseguiu nessa situação, nesse cenário, neste ambiente, por que você não conseguiria? Por que as pessoas acham que no meu caso é diferente? Todos os casos são diferentes, não tem dois casos iguais. Quando você olhar aqui, essa lista que nós temos de improváveis, que todo mundo resolveu abrir o coração, a mente, a informação, abrir a sua intimidade para mostrar, ele está falando da mãe dele, da irmã dele, do irmão dele. Cara, tudo isso para que você use dentro desse contexto, o que você pode tirar disso para melhorar a sua vida? Pontos que você pode aprimorar baseado no que ele conseguiu. Ele é um vencedor. Então, mas é porque ele vai para a batalha todo dia, tá? Não é um vencedor que vai dormir achando que a guerra está vencida. Todos os dias tem batalha. Ele é um vencedor do dia a dia. E isso vem Deus dos 6 meses. Olha a história dele e você vai ver, cara, que você é um improvável, que você pode fazer o que você quiser. Seja mais agradecido, mais humano, mais espiritualizado. Você vê, ele tem Deus no coração. E ele vem buscando essa força e agora ele está juntando tudo isso, colocando dentro dessa obra para entregar para você. Improváveis. Jogo aberto, coração aberto para entregar para você, feito para você. Então, eu acho que esse nosso bate-papo aqui, para você conhecer de onde é que sai essa essência. Ah, o cara é empreendedor, tem uma rede de franquia e agora tem um outro negócio. Me conta sobre um pouquinho do outro negócio. Então, Geraldo... Aí você veio e começou um negócio. Volta lá onde você estava. Voltar onde eu estava. É. Então, assim, eu abri a minha empresa, a Padrão Enfermagem, dentro de um quarto nos pés da minha cama, com computador de tubo. Então, assim, eu gosto muito de encontrar soluções. Né? Então, os jogos que eu gosto de jogar são aqueles que tu tem que encontrar uma saída para algum lugar. Quantos anos seu irmão tinha nessa época? Eu estava com 33 e ele 23, somos 10 anos de diferença. Na casa do padrasto? Isso. Vocês estão entendendo, gente? O cara com 30 anos na casa do padrasto... 33. Não é tão simples, tá? Com o irmão que tem problema de vício, complicou mais ainda. Com a mãe que não consegue entregar o colo para ele sentar, porque ela está preocupada com outras coisas. Então, ou seja, ela não está preparada emocionalmente. A mente dela está tão carregada da história dela, do que ela teve que fazer para esses caras chegarem até aqui, que dá a impressão que ela é tipo, cuida dela e não está nem aí. Não. Ela é um ser humano extraordinário, senão esse cara não estava aqui. Então, assim, não julgue. É o que você pode fazer, é o que o Rafael hoje, baseado no que ele conseguiu construir, pode fazer pela mãe dele. Não é porque o que ela tinha que fazer para ele, ela fez, tá? Senão ele não estava aqui. Então, o que ela tinha que fazer para a irmã, que é a outra filha, ela fez. E a hora que ele precisou, nos 46 do segundo tempo, já adulto, com faculdade. Então a porta estava aberta onde? Na casa da mãe. Então, cara, eu queria... Sabe o que eu faço questão disso? Porque assim, ali tem uma base. É legal a sua história, porque assim, por mais que você não tenha conseguido esse colo, esse carinho, tem muita gente que não consegue o colo, não consegue o carinho, depois acha que não é obrigação dele cuidar dos pais. É sim, tá? Porque é graças aos seus pais que você chegou, é graças à mãe dele que ele chegou. Ele tem obrigação de cuidar dela, não é favor não, tá? Então assim... Isso é que eu queria que vocês copiassem para vocês entenderem o que o improvável pode fazer, o que ele quiser. Porque improvável todos nós somos. Ele nasceu nessa situação. Cada um de nós nesse grupo tem uma história. E não tem nenhuma que nasceu no berço de ouro, tá? E o cara que nasceu no berço de ouro também, se tem um dessa lista que por acaso nasceu, ele também é improvável. Isso não quer dizer que ele vai ficar rico. Tem cara aqui que nasceu bem e se arrebentou para depois se recuperar. Então, a condição material não é o que mantém você, é a espiritual, o emocional e os valores. O Rafael não é forte porque ele tem uma rede de franquia e tem já um novo negócio e está crescendo exponencialmente. Ele é forte nos valores.
Gente, quando você se fortalece nos seus valores, você consegue ser grande nas outras coisas que você faz. Você montou um negócio sozinho e começou como é que você fez fez o primeiro centavo? Então, como é que foi? Então, assim, naquela época eu não tinha nem dinheiro para pagar a internet. O que eu fazia? Eu usava a internet de escada, aquele impulso único, a partir da meia-noite. Então, a partir dali, então eu tinha que, eu muito fiz trabalho, né, de pesquisa na internet neste horário. Só que, assim, que bom que a minha mãe tinha esse networking dela, e uma das indicações, ela indicou uma família para eu apresentar a empresa. Eu pedi para ela, assim, quando tiver alguém, aí me indica. Então, pela própria internet, eu consegui estruturar todo um modelo de know-how que hoje eu aprimorei. Hoje, quem compra uma franquia, compra 18 anos de know-how, não está comprando, né, uma empresa. Começou agora. Então, assim, e o que eu era muito inconformado? Como é que a gente consegue estruturar ou formalizar o atendimento do prestador de serviço? Tem que ser só CLT, não existe outro formato. E eu pesquisando isso, e aí eu criei os formatos que depois disso foram validados pelo Ministério Público do Trabalho. Acredita, Geraldo, a minha empresa ela tem um know-how único no Brasil. Por que eu digo único? Porque ninguém sabe explorar da forma como é o entendimento do Ministério Público do Trabalho. Então, a minha empresa trabalha com intermediação de mão de obra. A intermediação permite que a empresa possa agenciar ou intermediar prestador de serviço com respaldo jurídico. E é o que os clientes querem. As famílias não querem ter um funcionário de carteira assinada fazendo 30 dias de plantão, não. Elas querem, às vezes, para um atendimento pontual, no final de semana, acompanhamento hospitalar. Então, ela não precisa recorrer para a informalidade. Para ter um prestador de serviço, recorre para uma agência, desde que essa agência tenha as chancelas. E eu tenho essa chancela. Hoje eu sou a única empresa do Brasil. Tem agência. Eu tenho agência. Então hoje eu sou a única empresa do Brasil que eu conheça que tem a agência do Ministério Público do Trabalho como uma empresa regular. E o que isso oferece para quem contrata? Porque assim, todo contratante ele é corresponsável nessa relação. Então não importa se o cliente vai fazer o contrato com uma empresa de terceirização, com um home care, com uma cooperativa de trabalhadores ou uma agência. Ele tem que saber que ele é corresponsável. E o respaldo jurídico dele vem através da formalização da empresa, porque se a empresa for informal, o cliente responde junto. Então isso sempre eu sou muito formal. Eu fui moldado para a administração. Então eu gosto disso. Não é à toa que eu tenho 18 anos de história. Né? Nenhuma empresa vive 18 anos passando por fiscalizações. O problema é nascer. É. Cara, sobreviver 2 anos é uma dádiva. Agora 18. Então, olha só. Então, eu comecei... eu sou improvável. Eu acho que é importante as pessoas lerem todas as nossas histórias. Mas a gente consegue criar, Geraldo, do nada. Eu não tinha dinheiro. Eu comecei a usar limite de cartão de crédito e de conta, da conta bancária que eu tinha. Foi assim que eu comecei. Eu não tinha dinheiro. Tá, da onde que eu vou pegar esse dinheiro? Aí comecei com esse limite. Só que assim, eu não acreditava muito na minha empresa também, e nem a minha família acreditava. Ninguém me dava apoio. Então, o primeiro ano do empreendedor ele é muito difícil emocionalmente. Pode ser que a pessoa até tenha a parte financeira para investir, mas o emocional vai pesar demais. Então, eu criei muitas expectativas com a minha família. Que eu pensei assim, nossa, minha mãe é auxiliar de enfermagem, minha irmã é técnica, o padrasto tem experiência comercial e eu sou do administrativo, eu tenho a equipe montada em casa. E aí o que eu fiz? Eu montei o projeto e mostrei para eles me apoiarem e fazer isso. Eles falavam assim, não vai dar certo isso, tem que arrumar um emprego. Então era isso, eles não tinham essa visão. Mas eu tinha uma intuição que eu queria trazer à família, porque eu pensava assim, nossa, esse negócio vai dar certo, né? Só que aí, até a minha própria irmã, que é técnica de enfermagem, eu mostrei para ela o projeto, falei assim, imagina nós com 3 clientes, nós vamos ter tal faturamento, vai ter tal lucro, que vai ser maior do que tu vai ganhar em carteira assinada. E naquela época, ela estava participando de um processo de seleção no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. E era o grande sonho dela, ser funcionária de lá. Só que eu apresentei o projeto e falei assim, olha, eu acredito que eu vou ficar com essa vaga de emprego, eu não vou me arriscar. Aí eu mostrei para ela assim, não, mas imagina 10 clientes. Nós vamos ter esse faturamento, vai estar à frente junto comigo, eu faço a administração e ela, vamos fazer o seguinte, assim que tu atingir os 10 clientes, tu volta a falar comigo. Aí eu falei assim, que empresário é esse, né? É um empresário que quer já o café servido e
E aí, então ela recusou isso. Então, assim, eu não culpo ninguém, por quê? O que eu entendo hoje, eu olhando a minha história? Não sei se Deus, o destino, ele vai tirar aquelas pessoas que não são para a tua empresa e durante o caminho ele vai te apresentar as pessoas. E foi exatamente isso. Não era para ser. Não era para ser. Então eu fiquei com muita mágoa na época da minha família. Por que não apostaram em mim? Por falta de apoio. Por falta de apoio. Eu fiquei com mágoa. Só que depois, durante o processo que eu iniciei a empresa, mas ao mesmo tempo, Geraldo, eu buscava emprego. Porque nem eu acreditava. E mandava currículo. E mandava currículo. Só que nenhuma porta se abriu para mim. Mas eu abri a minha. Então eu digo assim, na falta de oportunidade, cria a sua. Eu criei a minha. Então, assim, você não pode ficar esperando uma porta abrir. A gente tem a capacidade de poder abrir a porta. Então, assim, olha só, eu sempre fui muito criativo, eu sempre encontrei as ferramentas. Se naquela época já era difícil, era muito difícil, e eu consegui, imagina agora. Com o avanço da tecnologia, a informação na velocidade que está. Então, mas olha, gente, olha que interessante, né? Tem várias histórias, mas eu nunca tinha visto dessa forma, assim, porque assim, é muito comum, e realmente que bom que você não culpou seu pai, seu padrasto, sua mãe, sua irmã, porque é muito comum o não, tá? Eu costumo dizer, o sim eu já tenho, agora cada um depois tem a sua escolha, mas o sim dela é adiantar o lado dela, ela está segura daquilo que ela está fazendo, ela não vai se sujeitar ao risco para apoiar o irmão. Então não é que ela gosta, não gosta, acredita, não acredita. Cara, a sensação de segurança, ela já está indo ali na CLT segurinha. E vai que dá certo, ótimo. Mas se não der certo? Então essa insegurança é natural das pessoas. Então o protagonista tem que ser você. Você que precisa continuar, você que precisa acreditar, é você que precisa orar, é você que precisa agradecer, porque a gratidão corresponde também à oração. O Deus está à sua disposição. Como é que você vai acionar o Deus que está em você? Porque o Deus está. Eu entendo que nós temos uma energia divina em cada um de nós, senão não se explica a nossa existência. Então, como é que você está usando essa energia? Para onde é que você está olhando? Aí você vai desistir? Não, você tentou em todas as pontas. É legal, responsabilidade. Você procurou CLT. O que aconteceu? Primeiro, está valendo. Então, aconteceu de você conseguir fazer a primeira imersão, aconteceu o primeiro negócio. Então, o primeiro cliente, até somar os 10 clientes, e olha que legal, cara. Hoje você pode, se precisar, você cuida da mãe, cuida do irmão, cuida do... Olha que beleza. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: o improvável nasce locomotiva. Você não é um vagão. Então, que bom que você não se deixou puxar. Porque se deixasse puxar você, se a sua mãe colocar você numa caixinha e saísse puxando você, a sua irmã vem e dá uma empurradinha, seu pai vem e ajuda a ajustar a caixa, então, talvez você estivesse sendo puxado até hoje. Como você não teve essa opção, Deus te abençoou e deixou você com a energia de locomotiva. Então, você não precisa ser puxado, tá? Você nasceu abençoado, você puxa. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem quando se fala de improvável. O improvável todos nós somos, mas o que cada um está criando, o que cada um está fazendo com essa energia da impossibilidade, da improbabilidade? O que você está fazendo com você é um improvável, o que você está fazendo com essa situação? Olha o que o Rafael fez com a dele. Olha lá, gente, não adianta olhar ele agora com 40, 50 franquia e com uma outra empresa que ele vai contar para vocês. Não, é o que ele conseguiu fazer lá com o computador de tubo, num quarto ali, uma mesinha na casa do padastro da mãe, da irmã, do irmão com problema de vício. Vocês estão entendendo? Como é que é possível? O quanto esses conteúdos do improvável pode mostrar para você que, independente de onde você está, é você que decide para onde é que você quer ir? Então, a transformação depende de você. A tecnologia, a inovação. Hoje ele está falando de tecnologia, mas, gente, na época, você andava 1 quilômetro para achar um orelhão. Hoje, ele acabou de dizer o seguinte: Geraldo, se eu conseguir naquela época, por que a moçada não consegue hoje? Se você pega o smartphone e faz conexão e faz negócio com a Índia sem nem saber onde fica a Índia. Então, e o cara faz negócio com você aqui, ó, no teclado, no digital. Então, o cara, algoritmo, você pega um chat GPT, um IA, e o cara responde para você sobre a sua vida e a sua mãe. Então, e agora tá difícil? Olha o que ele fez na época dele, que o computador ainda tinha um tubo. E ele não tinha a menor estrutura e não tinha grana. Então,
a importância de você olhar, a hora que você abrir os Improváveis, esse livro vai ser lançado aí no Sul. Para você que está no Sul, nós vamos aí lançar esse negócio. Para que as pessoas percebam o quanto isso vai impulsionar a vida das pessoas. O quanto tem para aprender para você ter uma franquia ou para você saber o que fazer com a sua. Se você já tem uma. Se você não tem, que oportunidade que você tem de entrar num lugar que já está estável. E como é que é o outro negócio? Como é que surgiu o outro negócio depois? Bom, eu queria só... Esse é mais recente. Pode encerrar o outro. É, só o outro para encerrar, porque assim, essa questão de ter internet, internet de escada, computador de tubo, isso era a ferramenta que eu tinha, mas o problema era como é que eu ia aplicar toda essa parte de recrutamento e seleção. Que atualmente a Padrão Enfermagem, ela faz todo o processo, está informatizado, a gente consegue fazer tudo através de Meet, de videochamada com os profissionais, mas naquela época eu não tinha. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sempre fazer processo de recrutamento e seleção presencial. E onde é que eu tinha que fazer? Lá no apartamento que eu morava. E aí eu olhava aquele apartamento e olhava assim, que casa de mãe é aquela coisa. Tem um monte de porta-retrato, um monte de planta, um monte de almofada. É um ambiente de escritório profissional. E ainda por cima eu tinha o meu irmão que chegava de manhã, cedo, depois que ele saía à noite. Aí vinha já com aquele... chapado, sabe? Todo alterado. E a minha mãe também fazia plantão noite, então ela vinha de manhã. Aí eu pensava assim, como é que eu vou conseguir captar essa mão de obra que eu preciso fazer recrutamento, seleção, avaliação, checagem de referências pessoais e profissionais, só tenho esse ambiente aqui. Aí eu comecei, então, eu recebia os currículos e começava a agendar entrevistas lá na sala da minha mãe, num horário que eles não iam transitar. E aí era sempre em torno das 2 às 4 da tarde que eu tinha que fazer entrevista, porque eles estariam dormindo. E aí eu tinha que pegar todo aquele ambiente e tentar tirar aquele excesso, receber os profissionais e tentar, e rezava para que ninguém aparecesse ali. Então eles ficavam de costas assim, até para casa, para não ver se alguém fosse transitar. Eu ainda tinha que ter... ainda a criatividade de falar assim, olha, no momento eu estou neste ambiente aqui, porque o meu escritório está em reforma, mas, sabe, eu tinha que passar uma segurança para aquelas pessoas. Eu não podia falar a verdade, né? E as pessoas sempre se sentiram muito seguras, porque eu tenho essa questão eu sou muito formal, então isso, né, faz com que as pessoas percebam uma boa fé em mim. Então foi num ambiente assim que eu tive que ser muito criativo e me defender disso. Ninguém engana ninguém, a sua energia é boa. Então, onde você vai, você leva a sua energia. Ela chega primeiro. Onde você vai, você leva você. Mas a sua energia se antecipa, ela chega primeiro. Então, essas pessoas que você receberam, é igual eu te recebi ali. A sua energia é boa. Você não precisa nem se apresentar. Quando você entra, o resto é uma consequência. Quando você consegue ser recebido de braços abertos, porque a sua energia já chegou primeiro. A verdade, ninguém engana ninguém. Você já tinha um propósito positivo. Você queria o melhor da pessoa que estava sentada lá, porque você ia gerar uma oportunidade para ela mesma. Uhum. Você está num ambiente que é o que tinha para hoje. Exato. Não adianta você tentar explicar para ela a história do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Não, você precisa explicar para ela assim, o seu projeto. O negócio que ela veio buscar. Olha, aqui tem oportunidade. E você conseguiu. E hoje você está do tamanho que está. A prova que você não é de onde você saiu ou onde você está, é para onde é que você quer ir. E qual que é o propósito de você pegar tudo isso agora, pegar os seus novos negócios e usar de exemplo e colocar no protagonista? O que te fez fazer, te impulsionar isso, além da sua sócia? Além da minha sócia, que eu acho que é muito importante, que aquele apoio que eu não tive, que eu mesmo me dar o apoio, eu acho que agora eu posso ser o apoio para esses empreendedores. E além de tudo, cuidar de quem não pôde cuidar de você. Apoiar quem não pôde apoiar você. Gente, isso tem uma importância gigante. Não é o que alguém pode fazer por você, é o que você pode fazer por alguém. Isso é uma dádiva, isso é um presente divino. Você nasceu locomotivo, então se tiver pesado, se tiver complicado igual estava por Rafael, significa que Deus já abençoou ele como locomotivo. A locomotiva é que puxa, o pesado é dela. As pessoas que estavam ali por lá, o irmão, quem não quis montar na hora, ficou ali na inércia esperando. Então, ele continuou locomotivo e agora ele pode se dar o luxo de puxar. E essas locomotivas, essas pessoas que ficaram temporariamente no vagão, elas também nasceram locomotiva.
elas podem ainda, em tempo, eu, você, qualquer um de nós, olhar a história dele, enxergar e começar a se preparar, porque com o que ele ensina, com o que ele está colocando dentro desse conteúdo, o conteúdo que ele tem para acrescentar nos protagonistas, se você tiver humildade de olhar a parte boa, olhar a resiliência dele, a fé, a determinação, a dedicação de trabalhar 16 horas, toda a diversidade, tudo acontecendo em volta dele, ele sabendo que ele tinha que passar por aquilo, que ele não tinha colinha, não tinha a quem recorrer, mas ele continuou acreditando. Então, locomotiva. Essas pessoas que não conseguiram pegar carona tracionar como locomotiva e ficaram esperando, ainda dá tempo. Dá tempo de entrar ali, copiar a história, fazer correção e também se tornar locomotivo, porque ninguém é mais inteligente que ninguém, tá? Ele não é mais inteligente que os irmãos dele. São escolhas. Ele escolheu outra coisa. Ele escolheu pegar tudo que ele passou e criar uma situação para que outras pessoas não precisem passar. Eu acho isso brilhante, tá? Você passa uma situação e agora você chegou numa situação que você consegue respirar, respirou. Agora você põe a máscara no outro. Ao invés de você deixar o outro afogar, porque era a chance que você quase se afogou. Então, não tinha como te ajudar, mas você veio. Agora você pega aquelas pessoas em volta, agora que você tem oxigênio, volta a máscara para elas. A grandeza do ser humano está justamente nisso, né? Você atender onde não foi atendido. Você fortalecer quando não foi fortalecido. Você apoiar quando não foi apoiado. Você servir quando não te serviram. Cara, isso é que te dá grandeza humana. Isso é ser protagonista. Isso é um improvável positivo. E todos nós somos improváveis. Você quer ser positivo ou negativo? O Rafael é um improvável positivo. Só me termina, antes da gente terminar, me fala esse outro negócio que você tem. Esse outro também é uma coisa que aconteceu. Porque assim, ó, nós enquanto agência, o que a gente pode fazer? A gente pode intermediar a mão de obra, mas não o valor dos honorários dos profissionais. Porque quando eles vão a título de prestador de serviço, eles têm que cobrar direto do cliente. Só que o cliente ele sentia um certo incômodo ter que pagar a agência e o profissional. E o que pode ser feito? Pode ser, a gente pode ter uma financeira que ela pode fazer isso para o profissional. E aí nós fomos em busca disso, eu e minha sócia Roberta, fomos em busca disso, encontramos uma única empresa no mercado que fazia isso. E o que ela fazia? Um split de pagamento, ou seja, a gente emitia um boleto bancário que o cliente recebia lá dessa empresa de cobrança e quando ele pagava, aquele boleto já estava splitado, já tinha um programa ali, uma parte ia para o profissional, que eram os honorários, e outra parte para a agência, exatamente para não caracterizar repasse. Só que essa empresa aí, no fim, essa fintech que nós contratamos, ela nos causou tanto problema que a gente teve que cancelar com ela e nós ficamos sem uma outra no mercado que fizesse isso. Mas aí, olha só que coisa interessante, aí falando com a contadora, eu e a Roberta em busca de uma outra fintech, ela falou assim, olha, o meu marido hoje ele tem uma white label que é de uma fintech, conversem com ele, porque essa fintech, ela tem esse tipo de split de pagamento que vocês querem. Não é que ele tinha mesmo? Aí nós montamos uma fintech chamada Netcare, que ela consegue fazer isso. Então ela consegue fazer a gestão de cobrança onde não precisa ter uma conta mãe tipo a Asas. A Asas a gente tinha que ter uma conta mãe e repassava. Não dava. Então é uma fintech da saúde que é a Netcare. Então ela serve exatamente para fazer essa gestão de cobrança com split de pagamento sem caracterizar irregularidade no pagamento dos prestadores. Você não reinventou a roda, nem inventou moda. Você fez um negócio para apoiar o seu negócio principal. Exatamente, eu criei um negócio para apoiar uma dor da minha agência. E sabe que isso serve para o mercado, porque hoje tem muitas clínicas que têm contrato de PJ com o médico, só que elas recebem a parte do médico, elas têm que tirar uma nota fiscal em cima da parte do médico e depois repassar. Ela pode usar o serviço do seu negócio. Isso, para explitar, porque ela só vai receber a parte dela e os impostos ela vai pagar só pela parte que fica para e não para os médicos. Nos ouvindo, você viu que interessante? Ele não inventou moda. Ele simplesmente estruturou melhor a proteção e a garantia para ele ter um melhor serviço e garantir a estabilidade, a tranquilidade, a praticidade para o time, para todo mundo que está envolvido. Então se criou uma empresa para apoiar o negócio principal. E essa empresa hoje consegue apoiar o negócio principal de outras pessoas. Ele consegue, não é isso? Você consegue isso. Prestar serviço para outras pessoas. E aí começa a crescer um novo negócio. Gente, tem tanta coisa nesse conteúdo para você aprender, para você copiar, para você ter ideia, para você criar. Por isso é importante que você, quando tiver o lançamento, nós vamos lançar. Esse papo aqui é para você conhecer
Quem é a pessoa? Qual que é a espiritualidade da pessoa? O que a pessoa pensa? Qual que é o histórico da pessoa? Ninguém está aqui montando um negócio de 18, já vai para daqui a pouco está com 20 anos e deu sorte. A sorte nasceu com todos nós. Se ele não tivesse sorte, ele não tinha nem passado dos 6 meses. Então ele tem sorte. O que ele está fazendo com a sorte? Ele tem história. O que ele está fazendo com a história? Hoje está colocando conteúdo dentro dos Improváveis para servir você, para continuar atendendo, para continuar fazendo diferença, impactando e somando na vida do outro. Cara, todos nós somos improváveis. É o que você está fazendo com aquilo que você construiu na sua história. Porque todos nós temos uma história. Chegou até aqui, tá? O que você pode fazer a partir daqui, daquilo que você já viveu? É o que ele está fazendo, é o que nós estamos colocando no conteúdo do livro. E é isso que vai fazer diferença, impactar. E é aí que vocês vão conhecer o Rafael. Não é só o arroba, não. Esse papo aqui é para você conhecer a pessoa. O endereço eletrônico ele vai te dando. E como é que acha o endereço eletrônico do negócio que outras pessoas podem usar? O endereço eletrônico... Da Fintech. A Fintech também é no Instagram, é Netcare, é @netcareapp. É @netcareapp e o site é netcareapp.br. Gente, anota isso, netcareapp.br, @netcare. App, que é de aplicativo, né? netcareapp.br. Anota, porque é para você que tem uma atividade, qualquer atividade que tem esse tipo de trabalho, esse tipo de prestação de serviço, pode usar a estrutura que ele fez para atender ele, só que ela ficou tão organizada e ele é tão servido, mas a máquina tem tecnologia, tem inovação, tem estrutura para atender você. Então, cara, anota, e tudo isso você vai aprender e o que faltar você vai ler ali. E ali a ideia ali é que você consiga copiar para aprimorar aquilo que você já faz ou para começar a olhar para dentro e entender que se ele pode, nós também podemos. Se ele saiu dessa diversidade, dessa situação, construiu tudo isso e hoje ele consegue ter sensação de segurança, que ele consegue cuidar das pessoas que ajudou dentro da possibilidade de cada um podia ajudar na época. Mas hoje ele tem uma condição diferenciada que ele pode puxar. Esse é meu caso, é o caso de muitos de nós que está aqui nesse livro. Não é de onde nós viemos ou o que nós passamos, é o que nós podemos fazer a partir daqui para o próximo. É o que nós podemos compartilhar, inclusive compartilhar com você, que é quando você entra dentro dessa obra e sai melhor que entrou. Você quer deixar uma consideração final? Eu quero sim, eu quero falar assim, que independente da relação que eu tenho com a minha mãe, mas eu sou muito grato, né, a tudo que ela fez por mim, ela salvou a minha vida, né? Ela sempre foi uma mãe que protegeu. E hoje o nome da minha empresa, Padrão Enfermagem, é em homenagem a ela. Sabe por quê? Olha só, ela queria que eu fosse um enfermeiro padrão. E eu falei assim, mãe, eu não vou fazer. Por isso que é o padrão. Aí, quando eu abri a empresa, eu fiz para ela a homenagem. Eu falei assim, mãe, então eu não tenho um filho enfermeiro padrão, mas eu tenho um filho empresário com a Padrão Enfermagem e eu fiz em teu nome. Que orgulho. Gente, olha que interessante. Eu queria que vocês gravassem isso. A minha mãe é semideus para mim, tá? Depois de Deus, a mãe. A mãe dele não conseguiu passar o mesmo carinho, a mesma energia, a mesma proteção, porque ela tinha tanta coisa para fazer, que aí ela tem essa síndrome que ele agora está identificando que era um problema que ela tinha, que talvez nem ela soubesse, ou talvez ela tivesse tão focada em fazer em que os filhos sobrevivessem, que tivessem que comer, que ela não conseguiu fazer o outro papel que todo mundo está esperando da mamãe. Mas tem um monte de mamãe que faz esse papel e mora na rua. Eles não moraram na rua, porque eles tinham uma mãe. Então, cara, e agora eu acho sensacional. Agora ele tem um negócio, independente de não ter tido colinho, mimo. Então, ele tem um negócio e ele tem a sensibilidade de entender de onde ele veio e veio graças a esse ser humano chamado mãe. A família, a base. Então, se a base não conseguiu te entregar, o irmão dele não conseguiu ajudar, a irmã dele não acreditou, então agora é o que ele pode fazer, depois que ele sobe o degrau, para ajudar essas pessoas, porque não fizeram por mal. Ninguém faz nada por mal. São pessoas diferentes. Então, tudo isso é importante na história do Rafael, do que está escrito no livro. A trajetória dele vai fazer você sair dessa leitura melhor que chegou. Então nós vamos no Sul, nós vamos em Caxias, esse livro vai ser lançado e é imperdível porque você vai ter uma obra imortal, com um monte de exemplo para você copiar e um exemplo extraordinário que é único, porque não tem dois autores aqui que têm a mesma história ou parecida. Cada um tem uma origem diferente, uma situação diferente, uma história diferente, mas a maioria, quase que absoluta, não tinha grana. Não tinha uma família estruturada, não tinha condição de ter recurso, e todos eles estão aqui hoje, de boa vontade,
trazendo a história deles, improváveis bem-sucedidos, compartilhando com você, porque você volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança, que você copie, que você evolua e use aqui, nesse Brasil que dá certo, graças a esses heróis brasileiros. Isso é herói brasileiro, gente, que vem trazendo e depois quando chega aqui, não fica levantando a taça não, ele está abrindo o coração para passar para você, compartilhar boas novas, energia, compartilhar informação, vida real, compartilhar aquilo que deu certo para ele, inclusive aquilo que não deu certo, ele conta. Não só o que deu certo, você vê, ele vai contando, você vê que de vez em quando ele tomou as porradas, né? Bateu, voltou, 8 anos para fazer uma faculdade de administração. Então, assim, ele se financiar, porque não tem papai e mamãe que tem condição de fazer. Aí ele conta a parte do pai dele, que se montou presente, isso fez muita diferença também para ele, na vida dele. Então, se você é pai, não importa se tem ainda um relacionamento, se manter presente. Seu filho lá na frente vai lembrar disso, tá? O que você conseguiu fazer por ele só de se manter presente. Então eu acredito que a sua história vai impactar e vai somar na vida de qualquer brasileiro. Então eu queria agradecer o carinho, a gentileza de estar por aqui e vai ser um prazer compartilhar e caminhar com você dentro dessa obra que vai impactar e somar na vida desse povo que é nosso. E no Rio Grande do Sul que nos aguarde. Nós vamos lançar aí os Improváveis, que vocês vão ver quantos improváveis tem nesse sul, nesse lugar agitado, empreendedor, gigante, agro, tudo. Aí tem muita gente. País produtivo, a força da indústria, a força desses brasileiros, linha de frente. Então, esse é um desses sulistas. Um brasileiro, linha de frente, que tem uma história e nesse livro vai compartilhar com vocês do sul e do país inteiro, para que vocês voltem a sonhar, acreditar e olhe a história de cada um, copia, se espelha, aprimora aquilo que você está fazendo e saia dessa história melhor que chegou. Impossível você ver esse livro e não sair com conteúdo que vai somar para você. Gente, não tem como, já deu certo. O sim você já tem. O resto nós vamos te apresentar assim que o livro for lançado e vai ser um prazer. Agora, antes do livro lançado, nós vamos lançar nesse podcast, nesse bate-papo, no Geraldo Talk, apresentar cada autor, para você saber com quem escreveu, quem é a pessoa atrás da história, quem é a pessoa atrás das empresas, quem é a pessoa atrás do protagonismo dos improváveis, do improvável, que ele poderia ser A, B, C, D. Ele tem o abecedário inteiro para poder compartilhar com você. Prazer estar com você, cara. Geraldo, é um prazer, é todo meu. Hoje eu estou aqui, também não é uma coincidência. Assim, eu quero que você tenha certeza, ou quem está nos ouvindo hoje, que eu sou muito agradecido por toda essa minha história. Porque se alguma porta tivesse aberto lá para mim, eu não teria a Padrão Enfermagem, eu não estaria hoje falando aqui contigo. A vida é um labirinto. Às vezes você fica bravo que bateu no vidro, porque não era o caminho. Você tinha que ir para outra passagem, mas todas elas têm saída. Que bom que você precisou bater a cabeça em algumas portas que não estavam, que era vidro, que você achou que era porta, e bateu e voltou, e bateu e voltou, e achou a saída que Deus preparou. Deus é bom o tempo todo. É isso aí, muito obrigado, Geraldo. Prazer. Eu que agradeço, prazer estar contigo, cara. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Parabéns. Acho que o bate-papo foi bem legal. É porque você é descontraído, depois vocês vão fazer os